Maravilha. Agora estamos aqui apenas você e eu. Começo com uma pergunta para você. Como você diria? Vá anotando, porque a aula de hoje será uma aula extremamente proveitosa. Vá anotando. Você diria a alguém que você entregará o documento a longo prazo ou em longo prazo? Você diria que se trata de um projeto a longo prazo ou de um projeto em longo prazo? Você diria que se trata de uma mudança que ocorrerá a longo prazo ou em longo prazo? Diga para mim. Pois então, é muito simples de entender a questão. Vamos lá. Você perguntaria para alguém a que prazo você me entregará? Ou você perguntaria em que prazo você me entregará? Você perguntaria em que prazo você me entregará? Logo, se você perguntaria em que prazo você me entregará o projeto e não a que prazo você me entregará o projeto, o corretíssimo, é que você diga em longo prazo. Primeiro ensinamento da noite: a longo prazo não existe. Anote: a longo prazo não existe. O que existe em longo prazo, em curto prazo, em médio prazo e só. A longo prazo não existe. Anotou? Foi. À medida que ou na medida que? Em primeiro lugar, anote o seguinte: não existe não existe a medida em que. Essa expressão não existe na língua portuguesa. O que não existe? A medida em que. Anotou? O que não existe? A medida em que. Tudo bem, entendemos o que não existe. E o que existe? Existem duas expressões que as pessoas costumeiramente confundem. Existe à medida que, com crase, anote. A com crase, medida que, isso existe. À medida que existe. E à medida que é sinônimo de à proporção que. À medida que faço dieta, emagreço. É uma ideia de proporção. É diferente de na medida em que. Anote. Na medida em que. Na medida em que dá ideia de causa e de consequência. Recapitulando, a medida em que não existe, ou seja, a mistura dessas duas expressões não existe. O que existe? A medida que significa a proporção que, ideia de proporção, seria um sinônimo de quanto mais, mais. E existe na medida em que dá a ideia de causa e de consequência. Exemplo de na medida em que. Na medida em que se embriagou, bateu o carro. Na medida em que bebeu muito, passou mal, entendeu? A causa de passar mal é beber muito. Na medida em que bebeu muito, vírgula, passou mal. Entendeu a diferença? Então, a partir de hoje, você usará essa expressão corretamente e não cometerá a gafe do à medida que, na medida em que e por aí vai, tá? Maravilha. Mais uma para você. A aula de hoje será densa. Aproveite. Ao invés de e em vez de. Ao invés. Esse invés se escreve como INVES. Ao invés de. É diferente de em vez de. Ao invés, INVS, ao invés de, significa ao contrário de. Ao invés de chorar, eu sorri. Ao invés de ganhar, eu perdi. Ao invés de calar-me, falei. Ou seja, você só usa
para situações em que houver ideia de oposição, tá bom? Que é diferente de em vez de. Em, depois a palavra vez, depois a palavra de. Em vez de significa no lugar de. Em vez de ir à praia, fui ao clube. Simples. Bem simples. Falemos agora da palavra top, que você adora utilizar. Top. Por que não usar top? Aqui nos stories eu não tenho muito tempo para explicar. Top é um estrangeirismo que possui pouca envergadura semântica na nossa língua para conferir significado a pessoas, coisas e situações. Como assim? Como foi o evento? Top. Como foi a reunião? Top. Como foi a aula? Top. Você consegue entender que essa palavra top, aliás, até mesmo pelo tamanho, são 3 letras, você consegue perceber que esse estrangeirismo não dá significado a nada? Não seria muito mais interessante falar sensacional? Como foi a palestra? Irretocável. Como foi o evento? Deslumbrante. Há palavras muito mais estratégicas para você usar. Top, pelo amor de Deus, não significa nada, fora que é cafona, cafoníssimo. Top, topzera, topíssimo, péssimo. Abandone o top da sua vida. E se você usar top por aí e disser que é meu seguidor, nós nunca mais conversaremos, tá? Falaram sobre o né no início. Sobre o né. Vamos entender o né. É proibido usar o né? Não. O né pode ser usado sim, todavia o né deve ser usado para momentos em que você de fato queira confirmar algo. Quando eu digo a alguém assim, você vai mesmo, né? Eu preciso de uma resposta. É um né que pede resposta. Esse né está correto. Você vai mesmo, né? E a pessoa diz, sim, eu vou. Isso está correto. Você pode usar o né. Todavia, o que não é correto? O uso de um né que não necessita de resposta. A seguinte frase, veja. Nós investimos muito na educação, né? Especialmente na educação de crianças, né? Porque as crianças são o futuro do Brasil, né? Esses 3 nés não fazem a menor diferença nessa frase. Eles apenas existem para que a pessoa se sinta mais segura. Esses 3 nés são uma espécie de certificado de insegurança daquele que fala. Sim, te entendi. Mas como eu vou tirar o né então? Diga para mim. Vamos lá. A oratória nos diz que existe só uma maneira de tirar o né. Ficando calado. Exatamente, ficando calado. Nós investimos na educação. Fecha a boca. Fecha a boca e imediatamente recapitule. Nós investimos na educação. Como eu dizia, nós investimos na educação, especialmente na educação de crianças. Aí viria o né? De crianças, nós investimos na educação, especialmente na educação de crianças. E as crianças são o futuro do Brasil, entendeu? Você precisa se policiar, se vigiar, para que você pare de usar o né de modo errado e de modo viciado. E a única maneira de fazer isso é fechando a boca e recapitulando. É extremamente desgastante, mas se você tentar fazer isso por 21 dias, o seu cérebro vai entender que você precisa abandonar o né. Ou então, obviamente, você vai desistir. E aí você conviverá com o né para o resto da vida. É uma opção também. Todos os livros de oratória dizem isso. Para acabar com o né, é necessário que a pessoa
feche a boca no momento em que o né aparecer e recapitule, tá bom? Perfeito. Vocês falaram do tal do tinha chego. Vamos lá. Existe um negócio, um tipo de verbo, digamos assim, na língua portuguesa chamado verbo abundante. Qual é a abundância do verbo abundante? Ele possui 2 particípios. Um particípio é aquele terminado em ado e em ido, que é o particípio regular. Comprado, vendido, falado, vivido e por aí vai. Esse é um particípio. E existe o outro particípio, que é o particípio irregular. Por exemplo, o verbo imprimir, ele é abundante, porque ele tem o particípio imprimido e ele tem o particípio impresso. Então, anote isso aí, por favor. Verbos abundantes. Aí você pode puxar setas assim. Particípio regular, terminado em ado e em ido. Particípio irregular, sem terminação específica. Anote isso. Pois bem, existe uma lista de verbos abundantes. É uma lista pequena, para a sua sorte. São poucos os verbos abundantes. E você fará o seguinte, você decorará essa lista, tá? Não há outra solução. E quando você decorar essa lista, você vai entender que o verbo chegar não é abundante. Não existe eu tinha chego. Só existe o particípio regular, chegado. Tinha chegado, repita comigo, tinha chegado, havia chegado, só. Sim, te entendi. Mas me explique como eu devo usar o verbo abundante. Anote aí para mim, por gentileza. Com os verbos ter, eu preciso que você anote assim. Veja bem. Ter, barra, haver. Nossa, a minha letra. Você escreverá regular. Ser, estar. Você escreverá irregular. Mais ou menos assim. Ter e haver, regular. Ser e estar, irregular, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o verbo imprimir. Se você utilizar o verbo imprimir com o verbo ter e com o verbo haver, ou com o verbo haver, você usará o particípio regular. Eu tinha imprimido, acompanhe comigo, você precisa estar concentrado. Eu tinha imprimido, eu havia imprimido a cópia. Mas a cópia foi impressa, a cópia está impressa. Entendeu? Tá. Um verbo que ninguém sabe, o verbo incluir. Raramente as pessoas acertam isso. As taxas estão inclusas ou estão incluídas? Pergunte aí na sua casa, você verá que ninguém sabe. Estão inclusas ou estão incluídas? Vamos lá. Qual que é a regra? Eu tinha incluído. Eu havia incluído. Mas a taxa foi inclusa, ela está inclusa. Cíntia, mas como eu vou decorar isso? Eu criei um macete, preste atenção. Ter e haver, regular. Repita comigo. Ter, haver, regular. É para repetir em casa. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. O haver, pelo amor de Deus, você sabe que é o verbo, com H. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Se houvesse aqui, não houvessem, se houvesse aqui 200 alunos, eu colocaria os 200 alunos em pé, gritando, ter, haver, regular, ter, haver, regular, ter, haver, regular, ter, haver, regular. Porque o que tem a ver comigo, regula comigo, entendeu? Ter, haver, regular, ter, haver, regular, ter, haver, regular. Porque o que tem a ver comigo, regula comigo.
E aí você sabe que com ser estar é o irregular. Outro exemplo. Eleger. Estamos na época das eleições. Eu tinha eleito ou eu tinha elegido? Eu havia eleito ou eu havia elegido? Ter a ver, regular, ter a ver, regular, ter a ver, regular. Porque o que tem a ver comigo, regula comigo. Ter a ver, regular. Então, eu tinha elegido. Muito bem, aprendeu. Eu havia elegido. Muito bem, aprendeu. Mas o político foi eleito. Ele está eleito. Essa é a mágica dos verbos abundantes. Decorou? Ter a ver, regular, ter a ver, regular, ter a ver, regular. Porque o que tem a ver comigo, regula comigo. E aí vem o tal do falo. Eu tinha falo. Não existe. O verbo falar não é abundante. Ele não tem dois particípios. Ele tem apenas um, que é o falado. Eu tinha falado, eu havia falado. E a mesma coisa ocorre com o chego, que o povo fala, eu tinha chego. Não, eu tinha chegado, eu havia chegado. Por quê? Porque esse verbo, o tinha, chego, simplesmente não existe na língua portuguesa. O do chego que existe é eu chego tarde, eu chego hoje. E aí o que você fará? Você verificará na gramática qual é a lista dos verbos abundantes. O verbo imprimir, por exemplo, é outro. Eu tinha impresso ou eu tinha imprimido? Pergunte aí para o seu marido agora, para o seu filho. Vamos ver quem na sua casa sabe. Eu tinha impresso ou eu tinha imprimido? Agora com a regra você sabe. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Que o que tem a ver comigo, regula comigo. Ter a ver, regular. Regular. Então, eu tinha imprimido, eu havia imprimido, mas a cópia, se bem que eu acho que eu já falei esse, né? A cópia está impressa, a cópia foi impressa. Prender, prender. Eu tinha preso, ele tinha preso, ele havia preso, não, eu tinha imprimido, eu tinha prendido, eu havia prendido. Mas ele foi preso, ele está preso. Pronto, vocês aprenderam. É só decorar o macete. Ter a ver, regular, ter a ver, regular, ter a ver, regular, ter a ver, regular. Agora vamos para outro macete aqui, que é o do onde e do aonde, para que você não cometa essa gafe linguística. Onde e aonde. Você usará o onde quando o verbo pedir a preposição em. Então, eu preciso que você escreva a palavra onde. Escreva aí, onde. E uma seta, coloque o em na frente. Onde, em. Aonde, a. Entendeu? Só isso. Faça isto aqui para mim. Onde, seta, em. Aonde, seta, a. Por quê? É um macete maravilhoso, para que você nunca mais erre na sua vida. O onde pede o em, o aonde pede o a. Onde ou aonde você está? Aliás, você aí que é... Você que é ciumenta. Onde você tá? Onde você tá? Onde você está? Cadê você? Onde você tá? Onde você está? Você será ciumenta, tudo bem? Aliás, uma perda de tempo. Aliás, o correto é perda ou perca. Vou falar disso também, anotei. Perca ou perda. É uma perca ou é uma perda de tempo ser ciumenta? Diga para mim. É uma perda. Perca é verbo. Não perca tempo com ciúmes, com ciúme. Perdão. Não perca tempo com o ciúme e estude. Não perca tempo, estude. Ter ciúme é uma perda de tempo, porque você não conseguirá evitar absolutamente nada, você sabe disso. Perdi-me. Ah, você mulher ciumenta, perdi-me em você, inclusive. Você perguntará onde ou aonde você está para o seu namorado, para o seu marido. O correto é onde. Porque quem está
Está em algum lugar. Logo, você deve perguntar onde. Onde ou aonde você ficou hospedado em Manaus? Onde? Porque quem fica hospedado em algum lugar. Onde ou aonde você pensa que vai? Quem pensa que vai a algum lugar. Aonde? Entendeu? E aí nós podemos recorrer àquela música muito erudita, super erudita, e super erudita se escreve junto, que é a seguinte: diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Diga aonde, por quê? Porque quem vai a algum lugar. A música está certa. Acredite você ou não, está certa. Tudo bem? Perca é verbo, não perca tempo. Perda é a coisa que ocorre. O carro deu perda total e não perca total. Falaram também do meia cansada. Ai, eu estou meia cansada hoje. Ai, eu estou meia indisposta hoje. Da cintura para cima ou da cintura para baixo? Diga para mim. Meia indisposta, jamais. Eu estou meio, mais ou menos. Meio, quando significa mais ou menos, não pode se transformar em meia. Meia será meia de metade, meia maçã. Ou a meia que está aí no pé do seu marido, essa meia furada. Entendeu? Meia, nesse caso, não pode. Eu estou meio cansada. Você, mulher, deve dizer meio cansada. Falando de meia, metade, meio-dia e meia ou meio-dia e meio? Vamos lá. Meio-dia para começar, tem hífen. Tem hífen. Meio-dia leva hífen. Meio-dia e meia de meia hora. Meia hora. Em alguns casos, é só você pensar, você não precisa de mim, é só você raciocinar. Meio-dia e meia de meia hora. Anotei aqui. Tá. Vamos falar de pleonasmos. Pleonasmo é toda repetição desnecessária. Alguns pleonasmos são muito óbvios, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e se... Como que é aquela música? Se me manda embora, eu saio para fora. Se de dia a gente briga, então, eu saio para fora. Eu não consigo entender como alguém sairia para dentro. Esses pleonasmos são óbvios, você sabe disso. Espero que saiba. São óbvios. Mas quais pleonasmos as pessoas cometem sem... Aliás, a pergunta é outra. Quais são os pleonasmos das pessoas eruditas? Das pessoas que tiveram acesso à educação e que leram muito, que estudaram muito? Por exemplo, planejar antecipadamente. Se você planeja, só pode ser de modo antecipado. Ninguém planeja depois. Certeza absoluta. Se você tem certeza, é óbvio que é absoluta. Ninguém tem mais ou menos certeza. A certeza, ou se tem, ou não se tem. Pois é. Pilar de sustentação. Qual pilar não sustenta? Diga para mim se é. Pilar sustenta. Ai, a mamãe era o pilar de sustentação da família. Depois que ela morreu, a família mal conversa. Ela era o pilar. Certa vez eu falei isso aqui e um arquiteto disse: não, mas eu faço pilares que não sustentam. Bem, para o dicionário, o que você faz então não é um pilar, porque para o dicionário o pilar é aquilo que sustenta. Pois então, devemos tomar cuidado com os pleonasmos que cometemos sem, obviamente, perceber. Ah, me lembrei de outra coisa aqui.
Tom pastel. Tons pastéis ou tons pastel? O pastel que vai para o plural é o pastel que você coloca na sua boca, aquela coisa cheia de gordura, entendeu? É, aquele pastel e tal. Esse pastel vai para o plural e vai para a sua cintura também, você sabe. É, um pastel, dois pastéis. O pastel, quando designa tom, não vai para o plural. Então, no próximo verão, haverá muitas roupas em tons pastel e não tons pastéis, tá bom? Eu anotei várias coisas sobre as quais eu quero falar e a maioria, quantas horas? Falaremos de 70% do que eu anotei. A nível D, é outra gafe linguística. A nível de gerência, estamos bem. A nível de segurança, estamos bem. A nível D é só do mar. A nível D é só do mar. Repita comigo. A nível D é só do mar. É. O correto seria em nível D. Anote outras expressões mais inteligentes e mais chiques. No que se refere a... No que concerne, concerne é muito chique. No que concerne a gerência, no que tange a gerência, no que se refere à gerência, no que diz respeito à gerência, maravilhoso. A nível D é só do mar, aquela cidade fica a nível do mar, só. A princípio ou em princípio? Diga para mim, pense aí. A princípio ou em princípio? A princípio ou em princípio? As duas formas estão corretas, mas têm usos diferentes. A princípio significa inicialmente. A princípio, viajarei na semana que vem. A princípio. Inicialmente. A princípio, gostei dela. Até agora, gostei dela. Em princípio, significa em tese. Em princípio, homens e mulheres são iguais. Em tese. Outro... Falei do à medida que, falei do a longo prazo, falei do ao invés de... já que estamos falando tanto de música sertaneja agora, né? Há uma música... de quem é a música? Há uma música em que há uma parte que é a seguinte, não sei se é o refrão. Seu olhar foi de encontro ao meu... E o meu futuro ou destino está junto ao seu. Não sei o resto. Seu olhar foi de... Eu canto bem, né? Seu olhar foi de encontro ao meu. Está errado. Por quê? Porque existe a expressão de encontro a, anote aí, e existe a expressão ao encontro de. De encontro a, de divergência. De encontro a, divergência. O seu olhar foi de encontro ao meu. O seu olhar se chocou com o meu. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Os olhares não se chocam, eles se encontram. Eu acho que eu te confundi. Vamos lá, que eu o confundi. De encontro a, de divergência. Suas ideias vão de encontro às minhas. Nós não concordamos nunca. Ou então, o carro foi de encontro ao poste. A ideia de choque. De encontro a, de divergência. Grave isso, divergência. Suas ideias vão de encontro às minhas. Nós não concordamos. Ao encontro de, lembre-se de A de amor. Ao encontro de amor. Seu olhar foi ao encontro do meu. Era assim que deveria ser a música sertaneja em questão.
Seu olhar foi ao encontro do meu. Convergência. As suas ideias vão ao encontro das minhas. Nós concordamos. Veja que coisa. Tá bom? Maravilha. Falando em olhar, a expressão correta, pergunte aí para o seu filho, para o seu marido ou para você mesma. É a meu ver ou é ao meu ver? Diga para mim. A meu ver, a situação não está boa. Ou é ao meu ver? O correto é a meu ver. Perceba que na língua portuguesa há várias expressões usadas, que são usadas de modo errôneo. Por hora. Você coloca H em por hora, diga para mim. Por hora, tem H ou não? Hã? Depende. O carro correu a 180 km por hora com H por 60 minutos. Por hora sem H significa por enquanto, tá? Por hora sem H, por enquanto. Bom que eu vou anotando aqui como se eu tivesse um quadro aqui, né? Mas não o tenho. Grama. Diga para mim. Grama. 200 gramas ou 200 gramas? Meu amor, grave o seguinte. A grama, que vem no feminino, grama no feminino, é a grama do vizinho, que é sempre mais verde. A grama do vizinho é sempre mais verde. Agora, grama de peso é sempre no masculino. Quantos gramas você deseja? Imagine como seria a sua vida se você incorporasse Cíntia Chagas. Você vai ao açougue e a pessoa pergunta quantas gramas? É de chorar. Quantos gramas? Quantos gramas? E ml, atenção, médicos, é o erro dos médicos. Ml não tem plural. Então, vou colocar 2 ml de Botox e não 2 ml de Botox. Perguntaram-me hoje sobre a forma correta de agradecer. Mulheres falam obrigada, é óbvio, porque se trata do particípio do verbo obrigar. Seria como se você dissesse, eu sou obrigado, você homem, a ser grato a você. E os homens dissessem, e as mulheres dissessem, eu sou obrigada a ser grata a você. Para que você não fale essa frase longa, você mulher diz obrigada, você homem diz obrigado e você sem noção diz obrigade, é claro. Pois então, quando alguém lhe disser obrigado, você pode agradecer com sou eu que agradeço, correto? Você pode agradecer com sou eu quem agradeço, correto. Agora, correto, corretíssimo, chique, chiquíssimo, aristocrático, belo, elegantíssimo é dizer sou eu quem agradece. Sou eu quem agradece. E sou eu quem agradece a audiência aqui de vocês. E diga para mim, você está pronto, meu amor? Você está pronto para mudar o seu modo de falar? Porque, preste atenção em mim, você jamais, você jamais será um Dom Perignon enquanto continuar falando como Cidra Cerezer. Então, na linguagem, quem é você? Você hoje é um Dom Perignon, um champanhe maravilhoso, ou você não passa de uma Cidra Cerezer? Diga para mim, Dom Perignon ou Cidra Cerezer? Porque você tem essa escolha. Você pode morrer Cidra Cerezer, pode. Mas saiba que se você permanecer como uma Cidra Cerezer, você será sempre julgado. Você será sempre mal avaliado. Com certeza. Você, inclusive, terá menos
chances de progredir na vida. Você receberá menos promoções, você receberá menos, você não conseguirá frequentar círculos sociais mais elevados. Enquanto você falar como uma Cidra Cerezer, você limitará a sua vida. Você sabe disso, não é mesmo? Você sabe porque você, no fundo, sabe que você sofre com a sua insegurança ao falar. Você sofre porque você sabe que as pessoas julgam o modo como você escreve no WhatsApp, nos e-mails, o modo como você fala. Você sabe. Você se lembra da minha breve menção ao vendedor que sabe tudo de carro, mas que diz que o carro possui menos potência? Então, e aí eu tenho uma novidade para você. Não sei se é novidade, mas acho que é, porque essa promoção está ocorrendo há pouquíssimo tempo e vai durar por pouco tempo. O meu curso, o Fale Direito Brasil, o meu curso de gramática voltado para profissionais como você, para pessoas que querem falar bem, escrever bem, para quem não tem tempo para ler a gramática toda de cabo a rabo, para quem quer aprender o uso do porquê, o uso da vírgula, da pontuação, do este, do esse, do aquele, o uso do cujo, do onde, do aonde, do sobre o qual, do qual, a regência verbal, se assistir o, se assistir ao, a concordância verbal, a concordância nominal, a reforma ortográfica, para você que quer ter segurança. Esse curso, sabe quanto? Chuta. R$ 37,38 por mês. R$ 37,38 por mês. Repito, R$ 37,38 por mês, com português corporativo, inclusive. E agora esse novo Fale Direito Brasil tem também, eu incluí uma aula sobre alguns clássicos da literatura. Essa aula é dada por um professor especialista em literatura. R$ 37,38, imagine. Ele falará do livro, você lerá o livro e você terá a visão de um especialista sobre o que vem a ser aquele clássico. Porque quando nós temos acesso aos clássicos, nós nos tornamos mais interessantes. R$ 37,38. Repito, R$ 37,38 para que você se transforme em um Dom Perignon e deixe de ser uma Cidra Cerezer. Pois é, vou abrir aqui para os comentários, ativar comentários. Vamos ver quantas pessoas aqui querem deixar o posto de Dom Perignon, de Cidra Cerezer. Querem alcançar o posto de Dom Perignon. E para você comprar, o que você precisa fazer? Você precisa apenas, aliás, eu vou aqui fixar esse comentário da minha equipe. Você precisa apenas saia daqui agora, vá até o meu perfil aqui do Instagram. Você verá a minha foto lá. Abaixo da minha foto haverá um link. Você clicará nesse link e estará lá o curso Fale Direito Brasil por R$ 37,38. R$ 37,38. Repito, R$ 37,38. Um ano de acesso. Você pode assistir do seu tablet, do seu celular, do seu computador. 37 centavos. Não, já esqueci. R$ 37,38. R$ 37,38. R$ 37,38. R$ 37,38. R$ 37,38. Exatamente.
R$37,38. É inacreditável, não é mesmo? Vocês gastam dinheiro com tantas bobagens. R$37,38. Ficará até dia 30 de setembro. R$37,38. Alguma dúvida? Você precisa sair daqui agora e ir até o link da biografia e comprar. Já estão comprando, inclusive. Estou vendo aqui as notificações. 1 ano de acesso. R$37,38. No link da biografia, exatamente. R$37,38. R$37,38. R$37. Vem o Diogo. Diogo. Já repeti. Aliás, repetir de novo é pleonasmo, sabia? R$37,38. Não sou advogada, eu sou formada em letras pelo FMG. Maravilhinda é um neologismo. Não pode falar, a não ser em momentos de informalidades. R$37,38. R$37,00. E a carga horária, a minha equipe sabe melhor do que eu, umas 5 horas talvez. R$37,38. Há musiquinhas. Alguém aqui está falando que comprou o meu curso de oratória, o Comunique-se. Muito obrigada. E a pessoa elogia. Temos 2 minutos. R$37,38. Até o dia 30 de setembro. R$37,38. Você vai dormir com isso. Vai dormir. R$37,38. Promoção até o dia 30 de setembro. Nós estamos em setembro? R$37,38. Meu amor, eu não estou vendendo um curso. Eu estou vendendo um passaporte para uma nova vida. Qual é o valor, Cíntia? R$37,38. 1 ano de acesso. Garantia do Hotmart. Eleonora. Não, mas seu nome é Juliana, não é Eleonora? Alguém está dizendo que não consegue copiar o QR Code. R$37,38. Isso. Maria Eugênia, eu acho um nome tão bonito. O curso tem exercícios. Sim. Tatiana disse que está dando erro no pagamento. São muitas pessoas comprando, talvez seja isso. R$37,38. R$37,38. Você entra no link da biografia aqui do Instagram. R$37,38. Gratidão não é forma de agradecimento. Gratidão é sentimento. Deixe de ser cafona. R$37,38. Pois bem, R$37,38. Deixe de ser
essa cidra cerezer péssima e torne-se um Dom Perignon. Até a nossa próxima aula no curso Fale Direito Brasil. R$ 37,38. O curso é gravado. Você pode assistir a ele quantas vezes você quiser. Tchau, tchau.